hoje eu trouxe aqui pra vocês o resumão da quinta temporada de Bungo Stray Dogs. E se você não tá lembrado do que acontece nas outras temporadas, eu já fiz resumão aqui no canal, vai ficar aqui linkado no card pra você ir lá conferir, relembrar tudinho e também relembrar o que aconteceu nessa quinta temporada e pra você que não entendeu muito aí também, entender o que tá acontecendo. Kunikida conseguiu se salvar agarrando o Techol para se proteger da explosão, mas perdeu as duas mãos e agora está sob os cuidados dos cães de caça. Jono o convidou a se juntar aos cães de caça, assim o Kunikida será considerado inocente e vai os ajudar a caçar a agência, mas o Kunikida se nega a trair a agência. Então Jono o deixa pensar sobre a oferta e após sair, um homem mascarado aparece e captura o Kunikida. Enquanto isso, o Atsushi e os outros ainda estão no mundo da Lucy tentando bolar um plano para inocentar a agência, quando de repente ele desmaia e ao acordar diz que sabe onde a página em branco está, pois o Sigma o mostrou quando ele estava tentando salvar o Sigma no cassino. Ele desmaiou porque como obteve muitas informações, seu cérebro desligou para poder processar tudo. Atsushi revela que a página está com o líder da decadência dos anjos que se chama Kamui e descobre onde ele está. Já o Sigma acorda após ser salvo por Nikolai quando caiu do Cassino Celeste. O Sigma questiona o porquê o Nikolai ainda está vivo, porque no plano da decadência dos anjos, o Nikolai prendeu os reféns e alteraram a realidade para incriminar a agência de matar os reféns. Então o Nikolai também precisava morrer para ocultar o real culpado da cena, culpando a agência que seriam vistos como membros da decadência dos anjos. O Nikolai explica que depois de uma conversa com o Fyodor, percebeu que o Fyodor o entendia e o emocionou, por isso agora ele quer matá-lo para serem libertos até do domínio de suas emoções, assim serão verdadeiramente livres. E para isso Nikolai quer que o Sigma use o seu poder para descobrir o poder especial do Fyodor. Enquanto isso, Yosano está sendo transportada para ser executada, mas o seu carro desaparece. O Katai, que estava sendo vigiado, também desaparece e o Fukuzawa também é levado para o alto de um prédio. O homem de máscara está atrás dele e revela que na verdade ele é o Rampo, que estava se passando pelo Kamui para resgatar todos os membros da agência que tinham sido capturados. O Rampo conta que na missão que foram salvar os reféns, houve uma alteração da realidade, colocando como se ele tivesse tentado matar o chefe Taneda e os outros membros da agência tivessem matado os reféns, mas ele conseguiu fugir do local. Então ele descobriu sobre o plano de assassinato dos membros da agência e precisou de tempo para salvá-los, contando com a ajuda de Poi. Então o Rampo vai em uma coletiva de imprensa e revela o vídeo que a agência recebeu no dia do ataque aos reféns que o Nikolai armou. Rampo diz que a agência é inocente e, para provar, ele mostra evidências documentadas que enviou para todos os órgãos policiais. Ele revela sobre o poder da página onde tudo o que está escrito nela se torna verdade. Assim, os culpados escreveram que era a agência que estava por trás da decadência dos anjos e também para as organizações de segurança pública não questionarem a culpa dos detetives armados. Ele pede para que os policiais pensem com a alma, pois foram 12 anos que eles estavam salvando todos e resolvendo os casos. Mesmo assim, ele é levado pela polícia, mas o Minora que viu os documentos foi resgatá-lo. Assim, a força policial se dividiu em duas, os que confiam nos detetives e os que querem capturá-los. Assim, todos da equipe vão para o mundo da Lucy encontrar os outros. Yosano diz que irá curar o Kunikida e o Rampo pede para que os outros procurem o Kenji e o Tanizaki. Enquanto isso, o Heller vai até o Fukuchi pedir para formarem uma força antiterrorista unindo as forças de todo o mundo, uma força policial de atuação global sem fronteiras, e para o Fukuchi ser o comandante dessa nova organização. E o Fukuchi aceita e dá o nome para a nova organização de Exército da Humanidade para combater o terrorismo. Após isso, o Rampo vai até ele e conta que o Fukuzawa o mandou lá para avisar que a decadência dos anjos pretende destruir o estado em 6 dias. Então precisam derrotar o Kamui e pegar a página antes disso, e contam com a ajuda do Fukuchi e ele aceita. Para começar o plano, Rampo, Atsushi e Fukuchi precisam sair de lá em um navio escondidos. No navio, o Rampo usa o seu poder de dedução para descobrirem quem é o Kamui e descobre que é o Fukuchi.
Atsushi. Ele age rápido, acende uma fumaça sinalizadora, diz para Atsushi fugir, pois o poder do Kamui aumenta o poder de qualquer arma que ele usa em 100 vezes, e o Rampo se teletransporta pelo romance policial do Poe. O Fukuchi diz que agora terá que matar o Atsushi, já que sabe a verdade, mas se o Atsushi tirar a página dele, poderá resolver tudo. Então o Atsushi decide ficar para lutar quando de repente o Akutagawa aparece para ajudá-lo. Isso porque 2 dias antes do incidente da decadência dos anjos, o Dazai pediu a Akutagawa para ser os seus olhos e vigiar tudo, não se aliando a ninguém, não sendo detectado, para assim salvar o mundo, a agência e o Atsushi do caos que estava por vir. Somente quando visse um sinal de fumaça ele poderia ajudar, que foi o sinal que o Rampo fez. Quando Dazai e o Akutagawa se conheceram, o Akutagawa o pediu para lhe dar uma razão para viver. Então o Dazai o deu, convidando-o para a máfia do porto para fazê-lo trabalhar com Atsushi no futuro e surgir assim uma nova geração sendo o trunfo contra o demônio. Assim os dois começam a lutar com o Fukuchi. O Fukuchi consegue derrotar os dois e propõe que Akutagawa seja o seu aprendiz e quer que ele mate o Atsushi. Mas o Akutagawa diz que tem uma doença grave nos pulmões e por isso não pode desapontar as expectativas do Dazai no tempo que ainda lhe resta. Assim eles voltam a lutar, mas sempre que vencem o Fukuchi, ele volta no tempo com a sua espada do espaço-tempo, que consegue atravessar o tempo e o espaço, voltando ao passado e no futuro corta o passado, impedindo a sua derrota. Assim ele acerta o Akutagawa no pescoço, que manda o Atsushi fugir, o salvando. O Fukuchi ainda não desiste do Akutagawa e chama um dos membros da Decadência dos Anjos, o Rei Morto-Vivo Bran, um pilar das 10 calamidades que já destruiu toda a humanidade no passado e foi derrotado pelo Fukuchi, que o aprisionou em uma espada sagrada e agora tem o controle sobre ele e o seu poder. O Fukuchi obriga o Bran a morder o Akutagawa, o transformando em vampiro. O contágio começa a se espalhar rápido, então o Tachihara vai até os cães de caça contar e percebe que precisam matar o sobrenatural responsável por essa transmissão. Eles pensam que pode ser a agência, mas o Tachihara mostra o pendrive que ele havia destruído no cassino, mas conseguiu recuperá-lo com seu poder, e revela que lá está a verdade sobre a agência e quer levá-lo para o vice-superintendente Asui. O Fukuchi diz que ele mesmo irá entregar o pendrive, mas antes que ele saia da sala, o Tachihara diz que irá avisar o superintendente da sua visita, e o Fukuchi fica indignado. Então o Fukuchi leva o Bran para matar também o superintendente no seu encontro, mas quem aparece é o Tachihara, que confessa que o pendrive era um rastreador. Ele conta que quem desconfiou do Fukuchi foi o chefe Mori, que já tinha descoberto que o Tachihara pertencia à polícia nos cães de caça. A agência revelou isso e que o Atsushi lutou contra o verdadeiro mentor da decadência dos anjos e perdeu. Assim, o Mori pediu o Tachihara para agir como um agente duplo e derrotar o verdadeiro inimigo do mundo. O Tachihara revela também que o pendrive serve como um gravador e por isso o serviço secreto da polícia militar ouviu a conversa deles, então agora já sabem que o Fukuchi é o mentor. O Fukuchi e o Tachihara lutam e o Fukuchi corta os olhos do Tachihara e o leva para o Bran mordê-lo. Enquanto isso, na agência começa uma reunião final para bolar o plano que irá salvar a agência de detetives. Rampo explica que o verdadeiro objetivo da decadência dos anjos é o One Order, uma arma de controle da mente nascida da guerra que foi selada. Ela afeta os seus subordinados e assegura que eles sigam todas as ordens. O Fukuchi vai receber a One Order em 12 horas no aeroporto, então precisam detê-lo, destruindo a arma antes, dando tempo de expor o Fukuchi ao mundo todo. No aeroporto, os cães de caça já estão lá. Então o Fukuchi decide mostrar a verdade para Jono sobre ele ser o causador de tudo isso. E chama o Jono para ele se juntar a ele e matar a agência. Mas, surpreendentemente, o Jono não aceita e, ao tentar sair, percebe que não consegue passar pela porta. Então, o Akutagawa aparece e morde ele e o leva. O Jono já sabia a verdade sobre o Fukuchi antes dali, pois quando o Tachihara entregou o pendrive para ele, o Jono percebeu nas batidas do coração do Tachihara que ele estava mentindo. Então, por precaução, ele deu um bilhete para a Aya no aeroporto,
aeroporto para ela segui-lo. Assim, a Aya o segue e ela ouve a conversa toda e tira uma foto do Fukuchi, mas o flash revela que tem alguém lá e ela se esconde dentro do caixão do Bran. Já a agência explode bombas no aeroporto para tentar impedir que a arma seja levada para lá. Eles conseguem pôr o plano em ação, mas o Fukuchi já previa isso e fez com que o avião caísse, conseguindo pegar a One Order. Enquanto isso, o Nikolai e o Sigma chegam até a prisão onde o Fyodor e o Dazai estão, e o Nikolai quer fazer um jogo de sobrevivência com eles. Então ele aplica uma seringa neles para que somente o primeiro a escapar da prisão receba o antídoto, e o outro morrerá. Cada um tem o direito de pegar um item para tentar fugir, e o Dazai escolhe o Sigma. O Fyodor escolhe um cartão de acesso, mas tinha uma carta na manga, pois usou o Juya para vir lutar ao seu lado, que está como um vampiro. Já o Bran conta para a Aya que o Fukuchi o tem como prisioneiro e não pode mais usar o seu poder a não ser que o Fukuchi ordene. Assim ela decide levá-lo dali, mas são cercados por vampiros e o Kenji e o Atsushi chegam para ajudá-los. Techol aparece para lutar com Kenji e Teruko vai lutar com Atsushi. Atsushi mostra para Teruko um vídeo de Tachihara contando que a agência é inocente. Ela ainda tem dúvidas, pois acha que a agência que pegou o Jono e querem saber onde ele está. Na luta de Kenji com o Techol, o Kenji fica nervoso e entra em um estado irreconhecível, mas no momento de matar o Techol, ele volta ao normal e diz para encontrarem o Jono juntos. Já na prisão, o Dazai arma para o Fyodor errar a senha da porta que ele sairia, machucando a sua mão, e ele fica preso com o Juya em uma sala que está inundando. Isso foi possível porque na prisão tem uma prisioneira com o poder capaz de parar o tempo por alguns segundos que fez um acordo com o Ango em troca de reduzir a sua pena. Assim ela pararia o tempo todas as manhãs e como o Dazai tem o poder de neutralizar o poder dos outros, ele consegue andar com o tempo parado e mudou as senhas, não deixando Fyodor ter chance de acertar. Neste momento, o Dazai revela para o Sigma que o escolheu porque ele pode obter informações da mente das pessoas, até mesmo se elas estiverem mortas há pouco tempo. E como ele acredita que o Fyodor consegue usar o seu poder nas pessoas que tocam nele, se ele estiver morto, o Sigma pode tocá-lo em segurança e ler os seus planos futuros. Além disso, se ele não tivesse o escolhido, o Fyodor teria silenciado o Sigma. O Sigma começa a pensar muito sobre como ele queria ter um lar e sempre foi usado como um peão que foi dispensado no fim. Isso o deixa triste, mas neste momento o Fyodor aparece, pois conseguiu escapar da inundação. Assim, Fyodor utiliza o mesmo plano para matar o Dazai e o Sigma afogados no elevador, mas o Dazai consegue livrar o Sigma de lá e cai com o elevador, mas ele consegue sair vivo. O Sigma vai atrás do Fyodor, pedindo para ele não atacar mais o Dazai, ou ele irá matá-lo e vai ler os seus planos como prometeu ao Dazai. O Fyodor o atinge e permite que o Sigma o toque para pegar as suas informações, porque não se importa e sabe que será muita coisa para o Sigma aguentar. Então o Sigma o toca, vê os planos e desmaia. Além disso, o Juya consegue encontrar o Dazai e atira nele. Enquanto isso, a Aya continua a fugir com o Bran e os dois começam a criar um laço de amizade. Ele conta que a espada que está cravada nele já foi um humano paranormal. A sua carne foi transformada em metal por seu poder e reforjou a espada. O poder dela é a capacidade de fundir a carne com o poder. A ponta da espada cria raízes no seu cérebro e a mão que empunha a espada tem um selo sagrado. E quem está com esse selo agora é o Fukuchi, por isso ele é o único que pode usar os seus poderes. Enquanto isso, o Rampo e o Fukuzawa chegam para tentar impedir o Fukuchi. O Fukuchi golpeia o Rampo e começa a lutar com o Fukuzawa. O Fukuzawa e o Fukuchi se conhecem desde pequenos. Quando cresceram, o Fukuchi foi promovido e iria para o campo de batalha e chamou o Fukuzawa para irem juntos, mas o Fukuzawa não aceitou. Para o Fukuzawa, proteger os seus amigos da morte e acabar com a guerra são coisas diferentes, e o que ele pretendia era acabar com a guerra. Com isso, o Fukuzawa deu fim aos apoiadores da guerra dentro da nação, levando ao encerramento da guerra, e já o Fukuchi foi para o campo de batalha, onde se tornou o demônio da carnificina.
Então o Fukuchi liga para o Eller revelando ser o vilão e mandando ele desbloquear a One Order, ou ele irá mandar os vampiros atacarem o mundo todo. O Eller desbloqueia, mas o Fukuchi o engana e usa o One Order mandando todas as unidades atacarem. O Fukuzawa golpeia o Fukuchi e consegue falar pelo One Order para todas as unidades cessarem o ataque. Enquanto isso, a Aya tenta tirar a espada do corpo do Bran e consegue. Assim, o Bran recupera o seu corpo inteiro novamente e pode controlar o seu poder. Todos os mísseis foram desativados e as forças se renderam. Já o Fyodor sai da prisão e revela que a forma que ele se comunicava com o lado de fora era com os guardas vampiros que ele transformou. O Nikolai dá o antídoto para ele, mas antes de tomar, ele entra no helicóptero e um dos guardas vampiros enfia uma espada no Fyodor e neste momento o Dazai sai vivo da prisão. O Juya, desde o início, não era um vampiro como o Fyodor pensava. Foi um plano do Dazai. O plano da inundação foi só para conseguir chegar ao objetivo real, que era machucar a mão do Fyodor para que ele não conseguisse pilotar e precisasse usar o piloto vampiro. Isso porque, quando o Bran recuperou seu corpo, o Rampo fez um acordo com ele para que ele conseguisse controlar esse piloto e matasse o Fyodor. Além disso, o Juya que tirou o Dazai do elevador e também, quando ele atirou nele, ele manipulou a gravidade para que a bala parasse. Após isso, o Dazai pega o antídoto e o helicóptero explode. Já o Fukuzawa dá um golpe em Fukuchi e neste momento ele percebe que o objetivo real do Fukuchi é livrar o mundo da guerra. O Fukuchi recebeu uma profecia que há 36 anos haveria uma guerra mundial, seria desencadeada por um conflito multinacional, armas autônomas avançadas e armas biológicas matariam 210 milhões de pessoas. Por isso, para acabar com a guerra, ele decidiu fazer a humanidade se juntar todas como uma só, pois assim a guerra vai naturalmente se desfazer, pois não terá mais uns contra os outros. Por isso, usou as conspirações para conseguir formar um exército da humanidade e o One Order sendo dele. Assim, a humanidade terá um comandante-chefe do exército da humanidade que liderará uma supernação. Com isso concluído, a página entrará em vigor, a realidade será alterada e ninguém questionará a necessidade de unificar a humanidade. A guerra deixará de existir para sempre. Para salvar as 210 milhões de vidas, a condição do Fukuchi para a conspiração foi que não mataria mais de 500 pessoas. Esse seria o preço da paz. O Fukuzawa diz que isso nunca irá acontecer, porque seria uma ditadura de um só e o poder absoluto o corromperia. Aí o Fukuchi então revela que por isso ele deixou o Fukuzawa usar o One Order. Ele configurou ele para obedecer o Fukuzawa, para ele ser o comandante-chefe. O Fukuchi manda o Fukuzawa o matar, pois só assim poderá salvar a agência. Mas o Fukuzawa não consegue. Então a Teruko o mata a pedido do Fukuchi e coloca a espada nas mãos do Fukuzawa para parecer que ele o matou e o plano do Fukuchi se realize, onde o Fukuzawa seria o grande herói da nação. Então o Fukuchi morre nos braços do Fukuzawa. 2 horas depois, um homem aparece lutando com o Atsushi e o Akutagawa. Então é isso, galera. Agora a gente tá prontinho já para a 6ª temporada. E é claro, se inscreva aqui no canal, deixe seu like se você gostou desse vídeo. Então é isso, galera. Tchauzinho!